Esse é o nosso Founding Father. Aí eu vou contar mais uma historinha para vocês do Dom Pedro. Depois ele abdica, vai para a Europa e etc. Aí ele se cansa desse negócio de política. Eu tô de saco cheio desse negócio de política e tal. Eu não tô afim, tô de saco cheio. Ele já estava no segundo casamento dele com a dona Ana da Áustria. E ele fala, a paixão de Dom Pedro era a música, né? Ele foi um baita compositor, um gigantesco pianista. Ele está morando em Paris e ele fala, não, realmente eu vou compor aqui música de câmara, vou compor umas sinfonias, compor umas coisas. E começou a compor e ele começou a apresentar as peças dele no L'Opéra de Paris. Até que ele conhece um cara chamado Gioacchino Rossini. O Rossini chega numa apresentação de uma peça do Dom Pedro, ele fica encantado, ele é apresentado por Dom Pedro, ele conversa com Dom Pedro. Ele se encanta pela obra musical do Dom Pedro. Os caras falam, esse é o cara que era imperador do Brasil, abdicou e tal. E ele estabelece uma relação de amizade com o Rossini. O Rossini pega uma das peças de Dom Pedro e leva para a Itália, no Scala de Milão. Passa um tempo depois, o Rossini faz um concerto lá num domingo à tarde. Com algumas peças dele, ele toca uma das peças de Dom Pedro. Aí no jornal, no dia seguinte, os caras falam, excepcional concerto de Rossini, com peças maravilhosas, com destaque para a última peça, uma obra de gênio de Rossini. Aí o Rossini, no dia seguinte, manda uma carta para o jornal. Isso aí não é minha, não. Isso é do Dom Pedro. Ele me emprestou, eu trouxe a partitura, só toquei para vocês. As 3 primeiras são minhas, a última era dele. Tudo isso que eu estou falando para vocês está registrado em cartas, porque Dom Pedro II trocou cartas com Gioacchino Rossini. Dom Pedro II era um baita de um intelectual, trocou cartas e trocou informações com vários intelectuais europeus, inclusive Gioacchino Rossini, que tomou a iniciativa de falar com Dom Pedro II e dizer, eu sou um grande fã, fui um grande fã do seu pai. Seu pai foi um dos maiores músicos que eu conheci na vida. Esse tipo de coisa... Se os Estados Unidos têm um Dom Pedro, eles mudam o nome do país de Estados Unidos da América para Pedroland. Eu estou falando sério. Os feitos heróicos, históricos de Dom Pedro I, só até o período da abdicação no Brasil, sem contar a Guerra de Dois Irmãos e o que ele fez por Portugal, se fosse americano... tendo morrido aos 37 anos, com a quantidade de coisas que ele fez pelo nosso país, a gente é um bando de verme, ingrato. A gente é ingrato, ainda fica fazendo novela, tirando sarro do cara. Né? E ele entregou a vida dele por esse país. Esse é um dos personagens, Dom Pedro I. A gente tem unidade nacional, se a gente tiver, a gente deve ao Dom Pedro I. A gente fala muito de Dom Pedro II, gosta dele porque ele era intelectual e ele era fofinho. E ele era sofisticado, o Dom Pedro II. O Dom Pedro I não. O Dom Pedro I era Deus Vult. Ele era... enfim. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Entre em nosso canal e confira outros vídeos como este, e se gostar se inscreva.